Bem-vindo ao podcast Heróis Anônimos. Apresentação: Elton Oliveira. É isso aí, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Esse é o podcast Heróis Anônimos, histórias contadas dos Heróis Anônimos de Sebastião de Abreu. Hoje a gente está começando a nossa segunda temporada do nosso podcast Heróis Anônimos. Essa segunda temporada a gente vai trazer mais essa temática das entrevistas, dos bate-papos, das conversas, né, que a gente vai fazer com os nossos moradores aqui da nossa querida Serrota, Sebastião de Abreu. A gente teve, na história aqui do nosso podcast, a gente teve aqui 11 episódios, que foi do episódio 0 ao 10, onde a gente contou para vocês, nosso ouvinte, que está ouvindo só esse episódio aqui, esse daqui vai ser o episódio 1 da temporada 2, a gente contou na primeira temporada a narrativa de uma história muito legal, que foi o trabalho monográfico da professora Valde Guimarães. Contou a história da Serrota, Sebastião de Abreu, junto com essa cultura que já está um pouco esquecida aqui da nossa região, que é a cultura da farinhada. Me apaixonei por esse contexto da farinhada, por essa cultura. Eu estive presente também em algumas farinhadas, que foi lá em Poeira Funda. E a gente teve esse contato com a farinhada, eu participei, criança ainda, de algumas farinhadas lá em Poeira Funda. E isso me trouxe um pouco da minha infância, né? Então foi por isso que eu contei esses 10 episódios, essas histórias ligadas à farinhada. Eu pude perceber que muitos de nossos avós e também os avós, eles tiveram, o único lazer que eles tinham era nessas farinhadas, né? Era nesse momento que tinha na farinhada que a gente leu tanto, que a gente estudou tanto aqui na primeira temporada dos episódios de 0 ao 10. Eu tive contato com a farinhada lá em Poeira Funda, onde minha avó morava, e meu avô, Raimundo Tagini, a dona Edilson, e ela sempre participava da farinhada. Eu lembro muito das tapioca, né? Eu era apaixonado pelas tapioca. Quando o pessoal ia fazer as tapioca, eu já estava lá perto para comer logo o meu pedaço, que eu achava muito gostosa. Isso me lembra muito a infância lá em Poeira Funda, onde minha avó morava, né? E a gente, a partir de hoje, vai trazer as entrevistas, né? Nessa temporada 2. Estamos hoje aqui com a nossa entrevistada de hoje, que é a senhora Isabel de Araújo Santos, mas que todo mundo conhece como Tia Beth, filha do seu Simão Bandeira Guimarães e também da dona Petronília Soares Guimarães. Ela tem formações aqui em pedagogia, português e educação física. Foi professora, acho que desde muito tempo. Ela vai nos contar a experiência que ela tem, quantos anos de experiência já como professora, mas hoje vai focar principalmente na história da sua família. Então, Tia Beth, seja bem-vinda ao nosso podcast Heróis Anônimos. Pode entrar, fique à vontade e conte sua história. Então, boa tarde a todos, né? A todos e a todos os ouvintes que nos ouvem. Quero, assim, agradecer, primeiramente, pedir licença ao Elton, para mim, agradecer primeiramente a Deus por esse momento de estar aqui. E depois a você, Elton, por essa oportunidade que você está me dando a contar aqui a minha história, assim, uma história de vida familiar. É assim, eu vim de uma família humilde, mas muito rica em amor. Como você já disse, o nome dos meus pais, Simão Bandeira Guimarães e Petronília Soares Guimarães, eram pessoas ditas analfabetas, porque na época não existiam escolas, eles não tiveram oportunidade de estudar, mas muito sábios em termos de criar os filhos, uma educação exemplar, muito amorosos. Nós fomos 16 filhos, divididos eram 8 do sexo masculino, 8 do sexo feminino. Desses 16, 3 Deus os chamou logo criancinha. E os demais, graças a Deus, convivemos com nossos pais. E esses sempre procuraram dar o melhor para a gente. Carinho, amor, respeito. Eles não mediam esforços para trabalhar para que nós tivéssemos aquele conforto necessário. Claro que não era tanta coisa não, porque é viver da agricultura, mas nós não passamos fome. Ele acordava muito cedo. Primeiramente, antes de 5 da manhã, ele já estava no curral tirando leite daquele gado, daquelas vacas.
Aquele primeiro leite a mamãe já trazia para ferver, para quando ele terminar já ter esfriado, para ele só fazer entregá-lo na calçada de lá e mandava para os roçados. E foi assim a vida. E não tinha horas para voltar para casa, não. Muitas vezes chegava já à noite, com aquele cuidado dela sempre mandar a merenda de manhã, o almoço, meu dia, e ele não ligava para se esforçar para dar o sustento da família. Então, foi aquela educação mesmo vinda do berço que ele ensinou para a gente. Não somos arrependidos de ter tido aquela educação, porque realmente foi muito forte, muito boa. O que somos hoje devemos a esse tipo de educação que ele deu, com muito amor. Como eu disse para você, era uma criatura muito pobre financeiramente, mas não faltava o que comer porque ele buscava sempre. Mas em termos de amor, eu quero lhe afirmar que pode existir alguém que amou mais que o paizinho. Mais do que... Pode ter gente que amou mais que ele, mas eu acho que eu desconheço. Ele fazia tudo pela família, fazia tudo mesmo. Ele ficou viúvo com 63 anos. Eu tinha apenas 6 anos. Então, ele conta que um dia, que depois que ficou viúvo, ele ficava assim, muitas vezes ele pensava que ia morrer. Ele dizia, meu Deus do céu, ele contou pra gente, testemunhou isso pra gente. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Nessa época, já tinha 3 casados, né? Tinha 11 em casa. Você tinha 11 filhos, com 11 filhos. Sem uma mãe para cuidar. Eu tenho que vir trabalhar. Quem vai cuidar desses filhos, meu Deus? Então tu tem que me ajudar, Deus, porque eu sozinho não tenho como resistir, não. Ele disse que passou dias com essa loucura. E um dia ele disse que lembrou-se, estava capinando, lembrou-se. Tirou o chapéu, levantou as mãos para o céu e botou o chapéu em cima do cabo da enxada e disse, ó minha Mãe Santíssima, tu estás presenciando o meu sofrimento, a minha angústia. E sabes que posso até perder meu filho, nem pensar tantas coisas. Eu quero que tu, minha mãe, e és minha madrinha também, pois meus pais, quando me levaram para aqui, mal, ele me entregou nas tuas mãos para que fosse minha madrinha. Então me ajuda nesse momento, minha mãe. Cuida dos meus filhos por mim, que eu não tenho condição. E é o que eu te peço. Ele disse que fez o pedido dele. Quando ele abriu os olhos para frente, ele viu a imagem de Nossa Senhora naquele momento. E disse que a partir daquele momento ele criou aquela força de viver. O ânimo. Veio aquela força que ele tinha perdido toda. E começou, chegava em casa, procurava ver como era que estavam todos os filhos. Estava tudo bem, como era que estava. Se alguém não tinha feito alguma coisa que não deveria ser feito. E também uma coisa que ele sempre aconselhava. Olha, se alguém fizer alguma coisa que não deve ser feita, eu não quero que nenhum bata no outro. Deixa quando eu chegar eu resolvo. Porque ele não era de bater nos filhos. Então ele disse que a partir daquele momento, realmente ele viu que Nossa Senhora agiu na vida dele. Deus e Nossa Senhora agiu na vida dele. E começou. E naquela época, gente, ele não pôde dar educação formal para os filhos. Porque não existia escola. Não existia escolas. Quando surgiu uma escolinha particular, às vezes durava 2 meses, mas eles estavam lá botando os meninos para estudar. E foi assim a vida dele. Aí começaram, até uma coisa que eu digo, eu, como era muito pequena, eu acho que a minha convicção é que eles não deixaram que eu sentisse essa lacuna deixada com a morte da mamãe. Então eles cuidavam de mim assim, com muito carinho mesmo, com muito carinho. Sem menosprezá-los demais, né? Na época, tinha uma irmã minha que estava noiva. Era para casar em janeiro. E a mãe morreu no dia 3 de janeiro. Então, o que foi feito? Ele chamou o noivo e pediu. Ô José, você está vendo a nossa situação aqui. Meus filhos estão sem mães. E a Dose é a mais velha da família. Eu queria que você puder adiar esse casamento.
E Deus é tão bom que o noivo era compreensivo e adiou. Então ela ficou cuidando da gente com os outros. E realmente deu certo, deu certo, graças a Deus. Hoje eu agradeço muito a família que eu tenho, que eu tive, o pai que eu tive, a mãe que eu tive. E sempre aconselho, assim, quando eu trabalhava na educação, quando eu fazia reunião com pais e mestres, eu sempre falava para as famílias. Gente, olha, existe um tripé formado com 3 colunas muito fortes. E que cada pessoa, ao colocar um filho no mundo, ele poderia levá-los a viver. Assim, com a ajuda dessas 3 colunas. A primeira, eu dou o nome de família. Essa é a principal coluna. Essa é a principal coluna que, se você acompanhar o seu filho, a vida do seu filho, com certeza a coisa vai dar certo. A segunda coluna eu chamo igreja, porque a nossa vida cristã, ela tem base na família, mas só vai se afirmar após um batismo, que aí começa a vida cristã dele, mas a família não deve deixar só por conta da igreja, não. Também ela deve ser a primeira catequese dos filhos. A primeira catequese tem que começar na família, para mostrar o valor da vida cristã e o valor que Deus tem na nossa vida, porque sem Ele nós não somos ninguém. E a terceira coluna chama-se escola, onde nós vamos buscar outra formação para a nossa vida, onde aí nasce o profissionalismo de cada um. Cada um tem a sua escolha própria, para que nos estudos busque realmente aquela profissão que mais lhe interessa. Mas a família é a essencial, porque não pode deixar a vida cristã e o conhecimento. A vida cristã não deixar só para a igreja e nem aquele conhecimento só para a escola. Porque muitas vezes tem filhos que não agem conforme a igreja manda. Então os pais devem sempre observar, procurar as catequistas para ver como é que está a vida e sempre acompanhando. Do mesmo jeito é na escola. Nós não podemos jogar nossos filhos na escola e pensar que eles vão fazer tudo de bom lá, não. Os pais devem sempre acompanhar, gente. Porque nós pais, nós podemos assim buscar meios de punir nossos filhos diante de uma falha. Já a escola não tem esse poder. Nós temos, porque nós sabemos como que cobrar dos nossos filhos diante de um erro. Mas a escola, às vezes, se a escola falar alguma coisa, os pais acham ruim. Então, ele, como pai, ele deve fazer por onde corrigir as falhas. E também, não deixar que o mundo ensine nossos filhos. Porque entre essas 3 entidades, depois dessas 3 entidades, nós não podemos confiar no mundo para educar nossos filhos, não, porque o mundo é cruel. Muitas vezes o mundo, ele mostra muitas facilidades para a vida, mas é só uma pegadinha. Depois de chegar lá, aí a vida acaba. Então, nós pais devemos, assim, amar nossos filhos e tratá-los e formá-los com muita sabedoria, pedir sabedoria a Deus mesmo. A gente não nasceu feito para ser mãe nem pai. A gente vai aprendendo aos poucos. Eu digo que se hoje meus filhos fossem nascer hoje, eu a trataria de outra maneira. Porque na convivência a gente vai aprendendo. E assim, e nós pais quem deveremos buscar realmente esses conhecimentos de como acompanhar nossos filhos. Porque se deixarmos para os outros, a coisa piora. Então, nossos pais, eles tiveram sempre nosso acompanhamento. Quando os meninos mesmo que acompanhavam o papai no trabalho da agricultura, eles mesmos diziam que achavam tão bom trabalhar mais o paizinho, que era ali trabalhando, ele aconselhando, dando um bom conselho, conversa amiga. E era assim um prazer, gente. Eu sinto muita saudade do meu pai ainda hoje, sinto. Então, não tem um dia que eu não pense assim no paizinho, não fale nele, mas o bom da história, gente, que com todos esses anos que ele já se foi, eu não lembro de nenhum momento de tristeza na nossa vida enquanto vivemos com ele.
Era só momentos de alegria. Dizer que em todos os momentos que ele podia, ele estava ensinando, Ensinando. preparando os Com seus filhos certeza. para a vida. Para a vida. Isso. E assim, gente, ele não tentava passar medo pra gente, não. De jeito nenhum. Eu nunca deixei de fazer alguma coisa com medo do pai, não. Agora, respeito eu tinha muito por ele, porque ele foi um criador que soube nos criar. Isso aí, se respeita a gente. Eu lembro tanto, minha gente, que o Pedro e o Antônio, naquela época, aquela curiosidade de ir para São Paulo, conhecer São Paulo, trabalhar em São Paulo, que lá era muito bom. Eles ainda tentaram essa ilusão de ir para São Paulo. E chegaram para conversar com o paizinho que iriam para São Paulo. Assim, a resposta do paizinho foi assim: meus filhos, é o seguinte: se é para a melhora de vocês, eu não proíbo. Agora, uma coisa eu digo: se vocês vão embora para São Paulo, na idade que eu estou, tenho certeza que a última vez que eu vou ver vocês é nessa saída. E vocês, quando voltar, talvez vocês acreditam que os meninos desistiram? Já tinham vendido alguma coisinha velha para apurar o dinheirinho velho, mas desistiram mesmo. Só porque o pai tocou neles. Que a vida perto dele era mais importante. E ficaram. E assim, Elton, eu só tenho a agradecer a Deus pela família que eu tive. Meus irmãos, eu sempre costumo dizer, as minhas irmãs, eu sempre as chamo de irmãs, que elas me tratavam como filha. Todas elas me tratavam como filha. E do mesmo jeito são meus irmãos. Elas têm, assim, um carinho especial comigo, como filha. Por isso eu não posso ter, assim, nenhuma reclamação sobre minha família, não, assim, meu irmão. Eu só tenho a agradecer a Deus. A senhora Tia Beth era a caçula da família. Eu era a caçula. Mas que assim, eles tinham aquele amor especial por mim, mas que tinham também uns pelos outros, assim, sabem disso. Porque realmente foram assim, o pai ensinou os irmãos a respeitarem os outros. Porque em quantas famílias existem irmãos empregados com irmãos? E na nossa família, graças a Deus, a nossa educação que nós tivemos do nosso pai, realmente nos mostrou assim um exemplo de família. E eu sempre digo que se hoje Deus me tirasse e depois perguntasse se quer voltar a viver na terra de novo, você poderia escolher seus pais, novos pais, mas não quero, Deus. Os meus pais, se eu pudesse um dia viver com os pais, seriam os mesmos, com a mesma família, meus irmãos. E como casada, eu queria meus 3 filhos que eu já tenho, meus 3 netos. Agradeço muito a Deus pela minha família, da qual sou filha, e sou muito agradecida a Deus também pela minha família, da qual sou mãe. Certo. Eu queria que a senhora citasse o nome dos seus irmãos. Meus irmãos, era a Madenaí, que você conheceu, né? Acho que é uma pessoa muito dócil. Uma pessoa incrível. Não é porque ela é minha vizinha, mas foi tão marcante a dona Naí, assim, na nossa vida lá, né? Que eu moro com a dona Socorro ali. Ela deixou isso tão marcante em nós, aquele amor, aquele cuidado, né? Que ela tinha com cada um. Então, foi por isso que eu fiz em homenagem a ela, a nossa primeira temporada. Pois é, então você conheceu muito bem a Madalena, e era uma pessoa que eu acho que nunca ninguém ouviu falar de fofoca. Tá bom? Ela acho que nunca. Eu não. Muito amorosa. Eu morei 4 anos lá. Eu trabalhava durante o dia e à noite eu estudava. Então eu morei esses 4 anos lá. Se eu lhe disser que o meu tratamento era assim como... Eu nunca cheguei a fazer nada mesmo lá. Chegava, eu saí de manhã, ela já tinha, quando eu me levantava de manhã, ela tinha feito minha merenda, aí ela veio para a escola. Quando eu chegava, ela dizia: filha, vá tomar banho, que o seu almoço já está feito, está na mesa. Terminava de almoçar: filha, vá dormir um soninho para você voltar para a escola. E foi assim esses 4 anos.
E foi assim, esses 4 anos. Olha, 4 anos que eu vivi direto lá na casa dela, né? E os outros, a minha vida era sempre lá mesmo. E também sou grata aos filhos dela, graças a Deus. Eles têm, assim, eu quase como mãe, e eu também os considero assim, quase como filhos mesmo. As meninas são assim, as meninas, meu Deus do céu. Tem, assim, um grande respeito por mim e eu por elas. Aí, vem a Dosa, não sei se você conhece a Dosa. Não. É a mãe do Absalão. Conhece o Absalão, né? Conheço o Absalão. A mãe do Absalão. Também é uma criatura que nós devemos muito, pelo menos eu e o Jânio podemos falar, né? Porque nós estudamos 3 anos, foi, Jânio? Foi 4. É porque nós fizemos a graduação e após, né? Vivemos também nos finais de semana sempre no lá. Nunca nos cobraram nada por isso. A gente chegava para almoçar e tudo mais, já estava tudo feito. Nunca demos nem um copo d'água. Eles mesmo faziam questão. E o meu cunhado também, que era esposa dela, muito também prestativo. Que ele mesmo agora, quando próximo a morrer, aí ele dizia que ele comentava que tinha um sobrinho que ele gostava demais. Era o Jânio. Podendo nem gostar, porque ele falava só dá prejuízo, não fazia, era, comentava até nada. Aí depois vem a Lozinha, que você conhece, né? Isso. Acho que também não é mal pessoa também. Foi minha professora aqui em Vila Soares. Ah, foi? Foi, professora. Era rédea, era séria, viu? Pois é. Era do jeito que a gente queria que os professores de hoje fossem também, pudessem ser, né? Porque hoje nem podem ser mais desse Dona jeito. Lozinha, ela foi uma das primeiras professoras que me ensinou mesmo a realidade, a educação de forma correta mesmo. Acho que marcou também o bracinho ali, mas sempre forte nas palavras e no ensinamento. Naquela época existiam as aulas de moral e civismo, né? E assim vai. Aí, além da Lozinha, tem a Odília, que hoje mora no Pará. A Odília é casada com o irmão do Chico Ferreira. Aí tinha a tia Miriam, né? Tinha a finada Terezinha, que morreu também muito nova, jovem, mas jovem nova também. Morreu. Aí, e eu, de mulheres foram esses, né? Aí vem o João Batista, mora no Tururu. Zé Solon, não sei se você conhece, mora lá no G. Passou por momentos difíceis na vida, mas graças a Deus, a gente tem que agradecer a Deus a saúde dele. O Pedro, que mora no Mato Grosso do Sul. Tem o Antônio, você conhece, né? Que cabeça branca sempre está ali. Trabalha em sindicato, né? É. Aí tinha o Gonzaga, também morreu jovem também. Vítima, dizem que foi de pneumonia, mas eu acho mais que foi de coração, pelos sintomas da morte da Miriam. Da morte dele, pelos sintomas que ele sentia, e depois ver a morte da Miriam, que foi problema cardíaco, eu penso que foi problema cardíaco também. Na época não existia esses meios, né? Passou uma semana internado no hospital de Pentecostes, depois transferiram para Fortaleza e medicaram para pneumonia. E veio a óbito. Aí tem o Tião ali na Vila Nova. Tião eu conheço. Esse é. Comerciante, né? É. A senhora sempre nasceu, estudou e criou a sua família aqui mesmo na Serrota, né, Tibete? Foi. Eu nasci ali na Vila Nova, né? Vocês sabem onde é que a gente morava, né? Era do outro lado do Rio. E lá as escolinhas eram assim, já tinha até a alfabetização. Repeti essa carta de ABC, essa alfabetização umas 2 vezes, ou 3. Pronto, parava por ali, porque não tinha mais. Foi quando o paizinho decidiu, sim, nessa época de alfabetização, nós ainda estudamos na Serrota. Vimos que as meninas maiores estudavam, né? Acho que só tinha até 2º ano. E a gente veio vir para a alfabetização. Era a cantina, não era a escola ainda. Essa cantina foi demolida para que fosse construída a escola. Isso, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. A gente está aqui também no nosso estúdio aqui da Rádio Vida FM, também com a presença do professor Jânio,
e é filho da tia Beth. Daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre isso, né, tia Beth? Então eu estudei, parece que foi 1 ano ou 2 na alfabetização aí na Serrota. Foi a época que a mamãe morreu, aí nós ficamos lá, numa escolinha lá próxima. Mas continuando na alfabetização. Olha, com acho que 14 anos que eu voltei de novo para a escola. Aí na Serrota. Aí já era a escola, né? A Raimundo Nonato da Silva. Me matriculei no segundo, o papai veio e matriculou no 2º ano. Por conta da idade, era avançado, eu sei que eu ia fazer um teste, né? Aí comecei a estudar. Minha professora, na época, foi a comadre Rosselli. Excelente professora, a qual tenho grande admiração e respeito. Ela, olha como era na época, gente. O meu registro, acho que só viemos ver nessa época que eu vim para a escola. Quando veio o nome do registro, Isabel de Fátima. Isabel de Fátima, Bandeira de Araújo. Tinha nada a ver. Aí, não, eu assinava por Isabel de Fátima Soares Bandeira. Quando veio o registro de Isabel de Araújo, Bandeira de Araújo. Teve que mudar. Aí a comadre Rosélia começou: Oi, Isabel de Fátima, por que você veio estudar no 2º ano? Então, ainda mais que hoje. É porque lá não tinha escola mais elevada, só até a alfabetização. Pois, minha filha, você vai para o 3º ano. Quero não. Por quê, minha filha? Porque eu quero acompanhar, eu quero uma série que eu possa acompanhar direitinho para fazer. Eu quero um estudo bem sério e não deixe lacuna vaga. Tá bom, ora. Era tão confiante nos meus deveres que eu lembro de uma prova que a comadre Rossélia fez com a gente e quem vinha era eu, o Zé Feliz, você conhece, e a Terezinha do Zé Aldiz. Nós vinhamos na canoa. No dia de prova a gente ficava na mesma sala, né? Cada um, no dia de prova que chegava na canoa, a gente ia ver o que tinha feito, o que quem tinha errado ou quem não tinha errado. Aí quando chegou numa questão que eu tinha errado, é o nome do Tiradentes, eu era Joaquim José, eu tinha botado José e Joaquim. E naquela época não tinha isso não, se eu errou uma letra, era erro. A questão estava toda nula, estava toda errada. Foi no outro dia que ela começou a dar as notas, né? Aí chegou o meu nome. Isabel de Fátima, um 10. Foi não, dona Rossidélia, foi só um 9. Por quê, minha filha? Porque eu errei do nome do Tiradentes. Ela foi olhar. Pois, Isabel, confio tanto em tu, pois está mesmo trocado, mas fica assim mesmo. Aí ficou. Aí quando foi no 3º ano, já fui estudar com a Iris Wanda, excelente professora também. Lembro muito no dia da entrega de provas finais. Eu chorei tanto pensando no próximo ano que eu não tinha mais a Iris Wanda para dar aula para mim. Depois foi o Capistrano. Aí pronto, chegou a 4ª série, encerrou também na Serrota. Encerrado. Passei 2 anos sem estudar. E a senhora tinha muito amor pelo estudo, né? Tu é doido, Elton. O trabalho melhor que eu já fiz na minha vida foi estudar. Aí fiquei sem estudar. Aí o paizinho, minha filha, se você quiser, eu posso pedir para você repetir de ano. Para ser acompanhado. Eu compro o livro e tudo, pois eu quero. Mas quando eu vim, que a turma era outra, não gostei. Eu sempre gostei daquela consciência, daquela tranquilidade. Então, houve muita zoada. Eu não quero não, paizinho. Você vai me desculpar, teve prejuízo. Com 3 anos, aí surgiu aula pela TV. Aí assisti aula pela TV, tinha um monitor de sala de aula que nos acompanhava, né? Aí estudamos a 5ª e a 6ª série. Parou de novo. Acabou por aí, porque não houve mais continuidade, não. Aí fiquei sem estudar de novo. Aí foi a época que surgiu vagas na escola para professora. Estava faltando professora. Eu até pedi o paizinho para eu ir morar no Pentecoste com alguém para estudar. Ele disse: não, minha filha, eu não quero mais deixar meus filhos na casa dos outros, não. Parece que ele sentia assim, pela lousinha que ele tinha deixado aí para estudar também, que a Vila Soares na época era mais, em termos de escola, era mais adiantada que a Serrota. Então ele veio, o Manuel Soares pedia muito, manda assim uma bichinha para cá, tinha assim um amor pela lousinha e o paizinho trouxe. Mas aí depois foi difícil tirar, por causa do, não queria constranger o compadre dele, que eram primos e irmãos, né? Eram que o Manuel Soares e o paizinho eram primos e irmãos, era filho de 2 irmãos. Aí ficou mais isso, parece que
pesou demais. Minha filha, por que a minha filha lá longe de mim, os outros, tudo aqui perto de mim, a minha filha lá distante. Ele tinha isso com ele, o amor era tão grande que aí não deixou mais a gente sair. Tinha uma irmã dele que morava em Fortaleza, vinha lá em casa e pedia, disse, manda a tua menina lá pra casa. Eu falei, não, Tereza, não mando não. Aí ele era assim, muito realista, mando não. Quando o Antônio casou-se, aí, esse paizinho, agora eu posso estudar no Pentecoste pra morar lá no Antônio. Vai, agora você pode ir, morar com seu irmão. Eu estava me preparando para fazer minha matrícula, aí a Meire chegou lá em casa. Oi, Isabel, eu vim aqui, Isabel, porque tá faltando professor, Isabel. E eu penso em tu foi minha aluna, eu sei que tu dá conta do recado, Isabel, eu queria que tu fosse ensinada. Meire, eu queria continuar meus estudos, já estou indo fazer minha matrícula amanhã no Pentecoste. Não, Isabel, tu vai ficar na Serrota. Aí aceitei. Elton, os primeiros dias, se eu lhe disser que eu já me senti realizada na profissão, eu minto muito, que foi difícil. Quantas vezes eu saía da escola, eu dizia, volto mais amanhã não, eu não volto, dá pra mim não, isso não é pra mim não. Chegava em casa, tomava banho, almoçava, dormia, acordava 4 horas da tarde. Meu Deus, eu tenho que ir. Porque eu tenho um pai muito bom, mas eu não sei até quando vou ter para me dar o que eu preciso, não. Então, eu tenho que começar a minha vida. Voltava. Mas foi assim, bem uns 2 meses essa peleja, sabe, de adaptação. Aí depois de 2 meses, aí pronto, comecei a gostar, amar mesmo a profissão. Que, no entanto, eu passei 42 anos, né? Pronto, eu ia falar assim, quanto tempo a senhora lecionou, né? Pois é. Ensinou, então foi... Isso Inteirou agora 42 anos de... foi quando eu me aposentei com 42 anos, ainda continuei no estado mais 2 anos, né? Depois da aposentadoria, eu continuei dando aulas. 44 anos dando 44 anos na sala de aula. Mas eu acho que eu peço muito a Deus, assim, que agradeço a Deus pelo meu trabalho, pela minha vida, o meu trabalho, os meus estudos. E que sempre pedi a Ele que eu fizesse do meu trabalho não uma obrigação, e sim uma missão que o bom Deus me confia. E parece que esses meus pedidos foram atendidos, Deus atendeu. Graças a Deus, meu Deus do céu. Que eu nunca saí de casa assim, ai meu Deus do céu, eu não aguento mais. Não, digo com sinceridade. Agora, procuro sempre amar o que eu faço. Vamos falar agora dos seus filhos, dona Tia Bete. Meus filhos. Quero o nome, onde nasceu. Meus filhos, o primeiro foi o Júnior, né? Ele nasceu em Pentecoste. Eu morava na Caipira, né? Mas tive ele no hospital de Pentecoste. E eu, graças a Deus, só tenho a agradecer. Sim, aí, quanto ao Júnior, logo quanto assim, eles começaram, eu matriculei ele na idade escolar, 6 anos, acho que era na época. Mas uma preguiça tão grande de se levantar aqui, oh meu Deus. Aí, o bichinho, vou deixar o bichinho dormindo. Aí ficou nessa, né? No outro ano logo veio o Jânio. Aí pronto. Os 2. Graças a Deus que desde pequeno logo eles se dão muito bem um com o outro. É tanto que eu não tive muito trabalho com eles à noite, não. O Júnior muito cedo já começou a levantar. E quando levantava de noite, de madrugada, ele já passava na rua, eu levantava, estava os 2 já lá fazendo as necessidades aí. Desde criança, graças até hoje, eu não vejo os meninos assim, com rixa um no outro, não, graças a Deus. Depois veio o Jânio, aí cresceram juntos, né? Aí, é claro que o Júnior eu matriculei no ano antes do Jânio, quando foi no outro ano eu matriculei o Jânio. Aí, só que desta vez aqui não vai ter mais bichinho, não. Vai estudar mesmo. Aprendeu. Para ver, a gente não tem assim, uma receita pronta, não, gente. A gente vai aprender o tempo, é quem ensina a gente. Aí eu sigo, aí pronto, eles começaram para a escola os 2 juntos, né? Mas sempre o Júnior dando trabalho. Sempre o Júnior dando trabalho. Aí, mas graças a Deus, estudaram. Aí depois, com quase 4 anos que o Júnior tinha, veio a Juliana. Aí veio a Juliana também, graças a Deus, eu coloquei na escola, ela não me deu trabalho também assim, não. Agora o Júnior sempre foi mais trabalhoso para estudar. Ele pedia, mãe, não me matricule esse ano, não, mãe, por favor, não me matricule esse ano, não. Se meu filho é o seguinte, se você não quiser mais que eu seja sua mãe a partir de agora, mas se você ainda me aceitar como mãe, oi, meu. Mas foram os anos que ele teve de estudo até terminar o ensino médio, foi desse jeito, a pendanha. É tanto que as tarefas deles, para me ensinar a tarefa dele de casa, eu tinha que pedir o caderno do Jânio. Por Deus, que eles estudavam juntos, né?
tinha que pedir o caderno dele, que eu não entendia a letra dele de jeito nenhum. E nem ele dizia o que, nem ele entendia. Mas foi assim uma graça. Eles terminaram o ensino médio juntos, né? Logo que eles terminaram o ensino médio, surgiu o curso de História no Pentecoste, vestibular para o curso de História. Aí eu disse o Jânio, que o Jânio foi o meu menino aí de recado, né? De mandado. Jânio, você pega o documento de vocês, vá no Pentecoste, tá aqui o dinheiro, faça a matrícula de vocês para o vestibular. Tá bom, mãe. Aí fui para a escola, né? Acho que com 15 minutos que eu estava na escola, eu escutei o grito do Jânio. Mãe, diga, meu filho, eu não vou fazer a matrícula não, porque ele disse que se eu fizer, ele me dá uma pisa. Então eu vou lhe poupar dessa pisa, meu filho. Não faça, não. Aí pronto. Graças a Deus. Na época que o Jânio começou a estudar, fazer a faculdade dele, foi a época que eu me inscrevi também no curso de português, porque a minha pedagogia era com habilitação em administração escolar. Então, para eu lecionar uma disciplina à parte, eu tinha que me especializar na disciplina, numa disciplina. Então, eu optei pelo português. Então, dava certo. Eu ia com o Jânio, né? E passamos esses anos lá. Aí depois veio a Juliana, graças a Deus também não me deu trabalho quanto aos estudos, não, graças a Deus. Mas eu falo assim que o Jânio e a Juliana não me deram trabalho a respeito dos estudos, mas não quero também aqui incriminar o Júnior, porque ele não quis estudar. Ele hoje, eu não sei, mas parece que até hoje, parece que ele não tem um pingo de vontade de estudar mesmo, não. Está em habilitação, né, Jânio? A habilitação ele não tira, porque ele não quer estudar, para tirar a habilitação. É assim uma versão mesmo aos estudos. Aí, nessa história, né, lá se vem 3 netos. A Nene, que a primeira foi a Jennifer, né, a filha do Júnior. E por ordem do destino, graças a Deus, ela mora comigo. Agradeço a Deus, meu Deus do céu. Minha filha está comigo. Depois... Ganhou mais uma filha, foi te ver. Ganhei mais uma filha, graças a Deus. Depois veio a da Juliana, né, que também, agradeço muito a Deus. E depois um sapequinha. Uma bênção, né? Mas dou graças a Deus por todos, pelos 3 filhos e os 3 netos. Se Deus me perguntasse, você trocaria de jeito nenhum. Meus filhos são esses aí, os meus netos são esses aí também. Estou muito satisfeita com a família que eu tive, da qual sou filha. E muito satisfeita com meus filhos e com meus netos. E a cada dia eu peço bênçãos divinas, boa sorte, que Deus os proteja, os guarde, os ilumine na vida deles, para que nada de ruim aconteça. Que sempre proteja eles, porque diante da situação que nós nos encontramos hoje, se nós nos apegarmos com Deus, entregar mesmo nas mãos do Senhor, para que cuide dos nossos filhos. Cuida, Senhor, dos nossos filhos, que eu não sei cuidar, Senhor, mas só Tu. Mas peça a Tua ajuda para eu dar pelo menos o conselho bom, para que a coisa ande bem. Tibete, tem mais alguma coisa, Tibete, para acrescentar? Uma história que a senhora quer contar? Ave Maria, uma lembrança? Já contei, foi demais, né? Já contou, foi demais? Já contei, foi demais. Não, demais não, porque... e quero só aqui nesse momento te agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Desculpas por eu não ter atingido aquele grau que você gostaria de alcançar, não era mais... Eu acho que, para nós aqui, acho que eu, Felipe Gomes aqui, está gravando, o Jânio, eu acho que foi uma aula maravilhosa, não foi não, Jânio? Uma aula maravilhosa de como criar seus filhos, como criar sua família. Mais uma vez, eu acho que a senhora puxou muito a dona Naí, eu acho. A senhora disse que a dona Naí é sua mãe também, né? Com certeza, era minha mãe. Eu até me lembro aqui que a tia Valdinha, até que no dia que a gente estava conversando sobre que a senhora ia contar a sua história aqui, a Valdinha falou de uma história muito engraçada da Erilande, né? A professora Erilande, que participou também aqui do nosso último episódio da primeira temporada. Ela contou um pouco de um cordel que ela fez, né, para as crianças. Então, essa história que ela falou, que foi muito engraçado, né? Que a Erilande queria passar uma noite lá do outro lado do rio, mas não gostou do escudo, foi que velho? Ela não gostava, não. Logo, o casarão lá era muito, assim, muito amplo, muito esquisito, assim, meio esquisito para quem
não tinha costume, né? Agora, uma coisa eu digo também, gente. Lá, eu achava assim muito bom, Elton, lá no Paizinho. Às vezes, olha, dia do aniversário dele era sagrado e a família. E na Semana Santa. E era tão interessante que a gente convidava alguém. No outro ano, aquele alguém já queria ir também, se a gente conversar. Era assim, para ir para passar o dia lá naquela diversão, que era muito divertido. Juntava logo os irmãos todos, né? E os sobrinhos. Inventava logo um jogo de bola. Homem contra mulher. Os homens enrolavam e diziam que só eram nós mulheres que enrolavam. Mas era divertido demais, minha gente. Era divertido demais. É por isso que eu digo, só tenho lembranças boas de lá. Só lembranças boas mesmo. E o Paizinho, ele fazia, enquanto ele podia, ele fazia tudo para estar junto com a gente ali também. No meio, fazendo a festa com a gente. Depois dos 90 anos dele, a gente ficou sempre celebrando a missa no dia do aniversário dele. E era assim, todo mundo ia de manhã para passar o dia, né? Porque... Para aproveitar bem, né? Para aproveitar bem. Ele se sentia tão feliz, ele dizia assim, meu Deus do céu, vamos embora, vai ficar o buraco agora. Ele achava muito bom a gente ali. Era assim, muito gostoso mesmo a relação entre nós. Uhum. Então é isso, né, tia Beth? Essa foi a sua história. A tia Beth é mais um herói, uma heroína anônima aqui da nossa região, que com todos os percalços, todas as dificuldades, criou sua família. Graças a Deus. Mora aqui em Sebastião de Abreu, nossa querida Serrota, e está fazendo parte dessa história e também fazendo parte do nosso podcast Heróis Anônimos. E eu quero agradecer por essa oportunidade, apesar de eu ser muito ainda alheia aos microfones e tudo, mas tecnologia, né? A tecnologia, mas o que eu puder fazer por vocês, eu faço, gente, que eu puder ajudar. E em outros momentos, se quiserem, eu posso vir com outros assuntos, né? Será um prazer, tia Beth. Como eu disse, foi uma aula e quem sabe pode ter outras aulas aqui. Pode ter. Em relação à nossa Serrota, né? Finalizando o episódio 1 da temporada 2, temporada de entrevistas, do nosso podcast Heróis Anônimos. Você que quer deixar o seu feedback, a sua mensagem, na descrição do episódio a gente deixa lá o link das nossas redes sociais para você interagir com a gente. Muito obrigado a todos que estão ouvindo o nosso podcast e até o próximo episódio. Até mais.